Tudo bom, Adriano? Um ótimo dia para você, para o Pedro, para toda a nossa audiência no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV. E olha, gente, nesse domingo, a União Europeia realizou uma reunião emergencial de seus embaixadores em Bruxelas para discutir as novas tarifas impostas por Washington a países do bloco. Alemanha, França, Holanda, Dinamarca, Suécia e Finlândia, mas também a não membros, como Reino Unido e Noruega. Foi decidida uma cúpula extraordinária com a participação dos líderes do bloco, que deve acontecer nesta quinta-feira, melhor dizendo. E a nova disputa iniciou-se quando o presidente americano Donald Trump afirmou que esses países seriam taxados em 10% a partir de fevereiro deste ano e que a tarifa alfandegária subiria para 25% em junho, caso não haja acordo para que os Estados Unidos assumam o controle da Groenlândia. Desde que a Casa Branca aumentou a pressão pelo controle da maior ilha do mundo, lá no Ártico, países europeus como a França enviaram simbolicamente soldados que vão participar de manobras militares lideradas pela Dinamarca, que é responsável pelo território autônomo. É um gesto de apoio europeu a Copenhague, mas que não foi bem visto por Washington. A Europa, que se sente abandonada pelo seu maior aliado, os Estados Unidos. Seja na questão da guerra na Ucrânia, da Groenlândia e também aí da última guerra comercial imposta pela Casa Branca. No ano passado, vocês lembram que levou a um acordo que estabeleceu uma tarifa média de 15% para que os produtos da Europa entrem nos Estados Unidos. Esse acordo nunca foi digerido por grande parte dos líderes europeus. Já era considerado um péssimo negócio para o bloco, que foi obrigado a aceitar goela abaixo com as novas ameaças aí tarifárias. E com isso, o desejo do bloco é intensificar os esforços diplomáticos para que Trump volte atrás na decisão dessas novas tarifas. Porém, caso as negociações não avancem, a União Europeia se prepara para um contra-ataque. Sim, o bloco pode decidir por impor tarifas sobre 93 bilhões de euros de mercadorias americanas importadas pelo continente, ou seja, em torno de 580 bilhões de reais. O presidente francês Emmanuel Macron pressiona nos bastidores para que a União Europeia adote de forma inédita um mecanismo chamado que é um instrumento de anticoerção, também conhecido como, entre aspas, bazuca comercial. Mecanismo que foi criado para proteger o bloco contra medidas comerciais da China, mas que agora pode ser usado contra os Estados Unidos. Este instrumento permitiria que Bruxelas retalhasse não só a importação de produtos, mas também a de bens e de serviços, o que atingiria as empresas de tecnologia americanas e também o mercado financeiro. Bem, essa semana promete ser quente por aqui, porque, além de tudo isso que a gente está falando, hoje começa o Fórum Econômico Mundial na cidade suíça de Davos, ou Davos, como queiram. Como em todo janeiro, é o momento em que líderes, empresários, economistas e organizações internacionais se encontram para discutir os principais problemas globais. E assunto não falta, né, gente? Vamos combinar. O presidente Trump, que foi o último presidente americano a participar presencialmente do fórum em 2020, tem sua presença esperada agora também. E o mundo estará com olhos e ouvidos bem abertos para o seu discurso. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, porque enquanto isso, outro assunto de interesse nacional e internacional está chegando agora direto de Porto Alegre com o Guilherme Macalossi. Tudo bom, Macalossi? Como é que você vai? Tudo bem, Soninha? Bom dia para você, bom dia para os nossos colegas de bancada, para os telespectadores e ouvintes. Enquanto a Europa lida com a intransigência de Donald Trump e da sua fome de influência internacional, agora se desdobrando para a Groenlândia, aqui na América do Sul se celebra, pelo menos simbolicamente, o avanço do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. No final de semana nós tivemos o encontro das lideranças, todas elas presentes, à exceção de Lula em Assunção, no Paraguai, e ali foi celebrado, ali foi ratificado o acordo que agora deve seguir para os parlamentos locais.
Para o Brasil é bastante vantajoso, e já se falou em termos econômicos, os efeitos da ampliação do escopo do comércio internacional. Isso porque, e existem várias projeções que estão sendo feitas, segundo dados do IPEA, com base em informações do Fundo Monetário Internacional, até 2040 nós podemos ter um ganho progressivo no Produto Interno Bruto de 9 bilhões de dólares apenas nas transações comerciais que surgirão a partir da homologação desse acordo de livre comércio. Também tem uma projeção da CNI em relação à ampliação do mercado global para os produtos brasileiros. A Confederação aponta que nós podemos superar aí a marca de 30% de acesso ao mercado global. Hoje está na casa de 8%, então iria de 8% para 36%, o que é significativo. As exportações, principalmente do nosso principal produto de exportação, que é o produto do agronegócio, vai ter uma ampliação muito consistente em relação à União Europeia. E tudo isso diz respeito a uma lógica econômica na qual o Brasil se insere no mercado global, passa a ter fronteiras comerciais bastante significativas, e isso vai se desdobrar em ganhos para a população, ou seja, para o mercado consumidor. E não apenas para o mercado consumidor da América do Sul, do Brasil em particular, mas também para o europeu, apesar de tantos produtores rurais franceses e de tantos industriais alemães estarem nesse momento preocupados com o futuro das relações comerciais, já que essas economias hoje enfrentam dificuldades objetivas em relação aos seus próprios produtos. A Alemanha, que é o motor da Europa, vem enfrentando uma dificuldade de industrialização, a concorrência principalmente da China. A França, os produtores rurais do país, entendem que é muito complicado competir com os produtores rurais brasileiros. E já que nós estamos falando de simbolismo, a imagem do encontro acabou fazendo com que Lula ficasse de fora porque ele tinha outra agenda. E nós estamos falando do episódio mais importante da história do Mercosul, a celebração desse acordo que já vem sendo negociado há 26 anos com a União Europeia. O presidente Lula, que tem, segundo os próprios líderes do Mercosul, um papel importante no avanço nesses últimos 3 anos para a obtenção desse acordo, acabou não comparecendo, e o erro me parece bastante evidente, já que nós estamos falando da criação da maior área de livre comércio do mundo, uma área que engloba um PIB potencial de 36 trilhões de dólares e um mercado consumidor de centenas de milhões de pessoas.